Tá, vamos falar um pouco agora sobre o projeto JACBR. Ok? Deixa eu abrir aqui uma janela do Explorer. Então aqui o ACBR. Se você ainda não conhece esse projeto, Projeto Automação Comercial Brasil, é um projeto que foi, a princípio, desenvolvido para aplicações feitas em Delphi e Lazarus. Tá? No caso do Lazarus, ele trabalha com o Free Pascal. E o sistema que você escreve no Lazarus, ele pode ser compilado tanto para Windows quanto para Linux. Ok? O pessoal do ACBR, eles têm algumas iniciativas para fazer o ACBR funcionar para outras linguagens, né? O ACBR Monitor é uma dessas iniciativas. E agora nós temos o JACBR. Então aqui ele vai falar dos componentes para o Delphi, né? Se você vier aqui em Downloads, ele vai mostrar como é que você vai fazer para baixar os fontes do ACBR diretamente do SVN. Foi isso que eu fiz, então você vai dar uma lida aqui nesse link para ver como é que você baixa os fontes aqui do SVN. É muito simples para baixar os fontes, tá? Cria uma pasta, instala o Tortoise, é uma aplicaçãozinha, esse carinha aqui, o Tortoise SVN, e ele vai puxar todos os fontes diretos para a sua máquina. No nosso caso aqui, dentro de projetos, nós temos o ACBR32 DLL. Essa é uma DLL para fazer o ACBR SF ficar compatível com outras linguagens, tá? Até que nós temos aqui, olha, o ACBR.NET compatível para o .NET, ACBR-C compatível para o C, ACBR Fox Pro, e temos o JACBR, que é o nosso caso, né? O que é que faz o JACBR? Bom, para a gente se comunicar com uma DLL, né, nós temos que utilizar a tecnologia, uma das tecnologias a serem utilizadas é a tecnologia JNI, tá? A gente precisa utilizar uma aplicaçãozinha aqui do Java para criar aí uma interface e se comunicar com uma DLL. Esse cara aqui, ó, Java H. A gente vai usar esse Java H aí. A gente não vai se comunicar diretamente com a DLL, tem que ter uma ponte entre a nossa aplicação e a DLL. Tá? Esse Java H é que vai construir esse arquivozinho aí de ponte para a gente. Só que nós não vamos mexer com nada disso, né? O cara que fez aqui o JCBR já fez tudo isso para a gente, tá bom? Então aqui em JCBR JNI tem aqui o que foi feito. Tem o código fonte da coisa aqui. Se você quiser dar uma estudada, nós não vamos nos aprofundar nisso daqui. Tá aqui o acbr.h. Ok? Todos os métodos aí do ACBR-SF, né? E dentro de JCBR nós temos aqui as duas DLLs, né? A DLL ACBR32, que é a DLL que tem os comandos do ACBR para se comunicar com as impressoras fiscais, e o ACBR32JNI, que vai ser a que nós vamos utilizar para se comunicar com essa outra DLL aí, tá? Temos aqui um exemplo, um executa CMD. Vamos executar esse exemplo aí. Ele pede para eu selecionar um SF. Tá? Esse exemplo aqui foi escrito em Java, tá? Eu vou selecionar o 15. Eu vou dizer que a porta é a COM3. Olha lá, tirou uma leitura X, abriu um cupom, está mandando vários itens, fechou o cupom e foi finalizado. Onde é que está esse exemplo dele aqui? Se a gente for entrando nas pastas, né, pasta source, por exemplo, eu tenho o JCBR em si, e dentro de teste, esse programa Java aí é aquele exemplo lá, tá? Pede para selecionar a impressora, depois ele instancia o ACBR-SF, seta o modelo, ativa,
tira uma leitura X, abre um cupom, envia os itens, efetua o pagamento, fecha o cupom, desativa. Tá? Perfeito. Esse JCBR é o JCBR em si. Aí nós temos aqui o ACBR SF. Vamos ter aqui todos os comandos necessários. Ativar, desativar, get modelo, set modelo, get porta, set porta, get ativo. Ok? ACBR exception, alíquota, comprovante não fiscal, estado do SF, forma de pagamento, modelo do SF e um útil aqui. Tá? O modelo do SF está aí os modelos que nossa aplicação vai suportar, são todos esses modelos aí. Perfeito. Aí a pergunta, tá, e aí? A gente está usando DLL? E no caso do Linux? É só gerar um SO, tá? Como o projeto aí funciona no Lazarus, né? Você pega lá o Lazarus, gera o SO para o Linux, funciona do mesmo jeito. No lugar de usar DLL, você chama a Shared Object lá do Linux e vai funcionar da mesma forma. Okay? Então, quanto à plataforma, nós não precisamos nos preocupar. Tá, e como é que isso aqui vai funcionar dentro de uma aplicação Java? Né? Tem uma aplicação aqui que eu escrevi. Na verdade, o trabalho que eu tive foi o seguinte. Vou deixar ela aqui como padrão. Projeto principal. Eu criei uma classe main. Né? E nessa classe main, eu copiei e colei o que está nesse exemplo do cara aqui. Ó. Nesse exemplo aqui. Copiei esse código que também está dentro de um main. E colei aqui dentro. Ó. Tá? Tem só uma pequena diferença desse meu main aqui. E criei um pacote chamado JCBR. Por que eu criei esse pacote? Porque é o pacote do componente em si. Né? JCBR. Você pode criar um jar. Né? Você compila todas essas classes aqui. E cria um jar com essas classes. Pode ser também. Você adiciona esse jar como uma biblioteca do teu projeto e vai funcionar, normal, tá? No caso do nosso projeto aqui, eu preferi criar o pacote JCBR e deixei aqui, olha. Deixei o código fonte mesmo normal, tá? Bom, então vamos executar esse main aí. Ó, mesma coisa que funcionou lá no command vai funcionar aqui também. Tá, então, entre com o SF. Deixa eu limpar isso aqui primeiro. Então, o SF aqui é o 15. A porta com 3. E ele já vai fazer. Tá, mas para que eu criei esse exemplo aqui? Esse meu exemplo ele tem um comando a mais aqui. Olha. System.out.println System.getProperty java.library.path. Por que isso? Dentro do ACBR-SF, ele utiliza um comandinho aqui chamado load_library. Ele vai ter que carregar a nossa DLL, tá? Que é a DLL ACBR32JNI. Onde é que eu vou colocar essa DLL? Onde? Então tá, essa DLL ela tem que estar no nosso library path. Ok? E o que é o meu library path? Meu library path é esse caminho aqui. Ó. Ele pode ser a pasta bin, que está no JDK6. Pode ser a pasta bin, que está no Java Sun do Windows. Pode ser a pasta System32 do Windows. Ó. Como é comum nós copiarmos as DLLs para cá, então eu copiei as duas DLLs, né? A CBR32 e a CBR32JNI, para dentro da pasta Windows System. Tá? É para lá que você vai copiar também. Ok? Então é isso. E os comandos que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar os comandos que são disponibilizados pelo ACBR-SF aqui. Ó. Set modelo, get porta, get ativo, get colunas, timeout, get data hora, get número do cupom, número do CO, número da loja. Todos os comandos para SF, quase todos os comandos do ACBR e SF foram migrados para cá.
Tá? Então tem vários gets aí. Vamos ver onde é que está o comando do cupom. Aqui, abre cupom. Tá? Então esse abre cupom ele vai chamar lá da outra dele, vai chamar da DLL, né, o comando para abrir o cupom. Ok? A gente só passa os parâmetros que são necessários. Pronto. Né? Abre cupom passando CPF, nome e endereço. Beleza, ele vai lá, vai abrir o cupom para a gente não precisa se preocupar em como ele está fazendo isso. Né? Infelizmente, esse JCBR ele não tem a implementação do TEF. Também não tem a implementação do PAF, nem do Sintegre, nem do SPED. Foram os componentes que nós usamos para escrever a aplicação no Delphi. Então isso a gente vai ter que fazer à mão, né? Pelo menos a parte do TEF foi feita na mão, e a gente vai ver isso posteriormente. Então o que você vai fazer agora? Se familiarize com o projeto ACBR, ok? Porque para você entender o JCBR, você vai ter que entender o projeto ACBR, né? Então se familiarize com esse projeto, veja como é que funciona o ACBR e ACF, né? Os comandos que estão lá, quase todos estão aqui também, tá? Se você quiser ir mais a fundo no funcionamento da coisa, estude JNI, para você ver como é que funciona essa questão do Java se comunicar com uma DLL ou com uma SO, no caso do Linux, tá?